Agora eu vou estar te mostrando como utilizar a opção 2, tá? Que é o PTLAS 2 aqui, para fazer a importação do seu levantamento. Eu vou estar te mostrando aqui primeiro aonde que esse levantamento vai cair, tá? Aqui no Google, vai pegar essas ruas aqui, tá vendo? Essa rua aqui, essa aqui, essa lagoa aqui, tá? Então, eu fiz essas polilinhas de forma manual, gerei os pontos ali utilizando o LastTools, exportei utilizando o LastTools, e eu obtive esse TXT aqui, tá? Com todos esses pontos aqui, tá? São 822 pontos, tá? Então, tem todos os pontos aqui. E o arquivo original é esse aqui, né? Tá te mostrando. A gente vai sobrepor lá para você ver, tá? É esse arquivo aqui, beleza? Então, eu fiz as polilinhas, gerei os pontos pelo LastTools também e exportei. Agora a gente vai fazer a importação desse arquivo TXT. Da mesma forma, como eu falei lá no início, ideal que você tenha um padrão, né? Você tem aqui um padrão de arquivo para que você não precise ficar todo momento mudando a ordem, né? Correndo o risco de importar algo errado. Como que você vai fazer o levantamento lá em campo? Deixa eu abrir o arquivo, que é mais fácil para explicar, fica mais prático. Aqui eu tenho a avenida principal, tá vendo aqui, ó? Se eu clico aqui no ponto, ó, na polilinha, aqui ele me traz é, essa polilinha aqui, tá? Como eu criei manualmente, ela criou não leia topografia, mas quando a gente importar lá, vai importar corretamente. Mas aqui o ponto, ó, se você ver, ó, ele tá como avenida principal. Então eu tenho o ponto 1 ao ponto 23, todos eles estão no leia avenida principal. Como que o PTLAS 2 funciona? Ele funciona da seguinte forma: quando você faz o levantamento e separa as descrições, né, exemplo, Avenida Principal 1, Avenida Principal 2, ele vai pegar todos esses pontos que estão com essa descrição e vão organizá-los de forma crescente, né, vamos dizer assim. Por exemplo, ponto 1, vamos dar um exemplo aqui. Você começou aqui, ó, ponto 1, ponto 2, veio até o ponto 10. Supondo que depois você precisou de pegar o ponto 11 do outro lado aqui, nessa mini rotatória aqui, né, nesse local aqui. Depois você voltou aqui já no ponto 50. Então ele vai entender que o ponto 50 faz parte da avenida principal. Então ele vai vir no 10, vai pegar o 50 e vai embora, tá? Então é bem prático assim. Eu vou dar um exemplo depois, tá? Acho que fica melhor, né, o entendimento. E a gente exporta também e importa novamente para você ver, tá? Então eu tenho todos os pontos já separados, categorizados. Aqui, ó, vai dar um erro aqui, quer ver, ó? Nesse cara aqui, ó. Deixei aqui de propósito para você ver, ó. Eu coloquei o PF no número do ponto e não na descrição, tá vendo? Aqui, ó. Certo? Então ele vai dar um errinho aqui, tá? Então vamos lá, vamos importar agora, vamos vir aqui em criar desenho, PTLAS 2, vamos pegar aqui o arquivo e vamos importar. Aqui, ó, vamos importar aqui. Agora, aqui eu não preciso mexer em nada, o meu arquivo lá tá ok, vamos dizer assim. Aqui, basicamente, eu vou importar o levantamento. Para que saia de forma ligada, interligadas as polilinhas e as áreas fechadas, essa opção tem que estar marcada. Se você desmarcar, ele vai importar os pontos sem as polilinhas sair ligadas automaticamente, tá? Então, deixa marcado, caso você queira que saia ligado, dá um OK, e aí ele já vai trazer todo o nosso levantamento aqui interligado. Ele coloca cores diversas, tá? Não é cores padronizadas, são cores aleatórias, tá? Então, se você importar uma, duas, ele vai colocar outras cores, mas é para que você possa ver o desenho. Observe que os blocos estão aqui grandes, né? A gente vai vir aqui em controle visual, escalar simbologia, e vamos escolher uma escala menor aqui e vamos aplicar aqui para todos. E aí, a gente consegue também ativar aqui, ó, para todos, tanto a descrição quanto a elevação. Ah, Lucas, o bloco ele está todo marrom. Eu queria ele estilo topográfico. Para que isso aconteça, você pode fazer uma edição no bloco. Você vai vir aqui, ó, vai vir selecionar o bloco editor, e vai colocar aqui conforme você queira. Eu vou botar aqui conforme lá acho que o topográfico, né? Ele não tem
as coordenadas, mas a gente vai colocar aqui conforme a gente consegue deixar ele parecido. Ó. A descrição lá do Topograph, se eu não me engano, ela é, acho que é azul. E a elevação é amarela, yellow. E aqui, esse bloco aqui, esse cara, eu vou deixar ele na cor verde. Tô descaracterizando o bloco, tá? Eu vou salvar. Ó, ele mudou aqui, mas por que que não mudou? Aqui, para mudar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir, ó, selecionar, vou selecionar tudo aqui. Eu não posso dar push, tá? Se eu dar push vai dar ruim. Então eu vou vir aqui agora e vou reimportar os pontos. Basicamente isso. Ah, Lucas, você poderia ter feito isso já, deixar isso pronto? Não, eu não deixei pronto porque fui criando, né? Então, isso aqui é algo mais uma questão de estética. Eu, particularmente, para mim, indifere ser branco ou vermelho, assim, tá? Mas fica legal e é isso aqui, tá? Observe que ele fechou todas as quadras, apenas essa aqui que eu falei que ia dar erro, ela deu um erro aqui, ó, olha lá, certo? Como que a gente corrige isso aqui? Duas formas, na hora de importar, ou você pode vir no arquivo TXT direto e fazer a correção. Então, o recomendado, né, nessa situação aqui, vir direto no TXT. Aí sim você pega lá o ponto 536, você pode dar um F aqui, 536, e puxar ele, ó. Eu boto até na frente aqui, ó, PF 536, para pegar ele mais rápido. Deixa eu ver isso aqui, ó, perfeito. Aí eu venho, tiro isso aqui e jogo para cá. PF, save. Agora eu volto lá no meu levantamento, deleto e PTLAS2, tá? Ok. Qual que é a diferença do PTLAS 1 para o PTLAS 2? O PTLAS 2 ele tem esse cara aqui em cima, o 1 não tem. Então tem essa diferença, né? Para que você não confunda aí. E também aqui em cima ele está escrito, tá? Bem fácil de entender aí. Agora, ó, ele fechou corretamente. Ah, Lucas, mas tem diferença de eu colocar o ponto iniciar aqui, o PF aqui no início ou lá no final? Não tem. Só para exemplo, para que você possa entender isso aqui, vamos pegar aqui, ó, como exemplo, o ponto 1, que é o ponto 1 ao 23, ó, que são a avenida principal. Vamos pegar aqui, ó. Se eu colocar o PF aqui na avenida principal, ele vai fechar um polígono para mim, ó. Eu vou salvar na lista, tá? Só aqui nessa visualização, tá? Ó, é que eu não coloquei nada. Ele, mesmo colocando no início, ele sabe que é fechado essa parte. Ah, ele fecha de forma automática. Independente de se eu colocar aqui no início ou colocar lá no final, tá? Ele já sabe que é uma polilinha fechada. Nesse caso não é, né? Então a gente vem aqui e tira. Mas ele fecha. E um detalhe, né? Ele cria uma 3D poly, vértice a vértice, ele pega as elevações conforme, tá? Os pontos e assim por diante. Ó, ele fechou aqui a lagoa, né? Caminho 1, caminho 2 aqui, ele pegou. E como que a gente tem que levantar, né, lá em campo? Se eu tenho, vou dar um exemplo com o caminho. Se eu tenho aqui um lado e tenho um outro, eu tenho que pegar esse lado aqui. Deixa eu só mudar o tamanho aqui, que está bem grande. Tá ruim para a gente visualizar. Ó, se eu pego aqui, ativar tudo aqui também, facilitar. Ó, caminho 1, caminho 2. Se eu tenho um caminho, eu tenho os dois lados. Então eu tenho que pegar um lado como um caminho 1 e caminho 2. Só que é o mesmo. Ou então você pode botar para ficar assim, ó. Caminho 1 lado esquerdo e caminho 1 lado direito. Para ficar idêntico aqui. E aí ele também vai entender perfeitamente e vai separar e vai ligar, tá? Prático, bem prático, beleza? Então sempre tem que fazer essa mesclagem aí. Perfeito? Deixa eu ver o que eu posso passar mais aqui. E lembrando, né? Se eu pegar esse arquivo aqui, que é o original, dar um Ctrl Shift C e trazer aqui para cima, Ctrl Shift V, colando com as originais, né? Basicamente assim. Observe que ele cai perfeitamente aqui em cima. Olha lá, perfeitamente em cima do nosso levantamento.
Beleza? Então, tem esses dois métodos de importação, né, de pontos. Esse é um deles. E para fazer o fechamento de áreas, basta você colocar no final ou no início do último ponto PF traço e a descrição, que ele entende que é uma área fechada e ele já fecha para você, liga do penúltimo ao último ponto, beleza? Aqui no caso, vou dar um exemplo, digamos que aqui, ó, fazer aqui, ó, digamos que aqui seria fechado, então eu fui levantando e daqui liga direto aqui, ele vai e fecha direto. Ah, Lucas, e como que eu posso fazer para pegar uma sequência diferente? Vou dar um exemplo aqui, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Um exemplo, não vai ser, provavelmente não vai ser essa numeração, não. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma outra sequência. E vou pular aqui, ó. Vou pegar agora aqui, daqui, digamos que eu vou pegar outra sequência aqui. Tá separado. Eu vou vir aqui, ó, dentro do meu próprio PTLAS, vou dividir linha, vou pegar aqui. Ele vai perguntar se eu quero botar, eu quero só nos pontos. Eu vou falar assim, ó, eu quero que seja M1 primeiro. O ponto 822, eu vou botar 823. Ele vai começar 823 e vai embora, ó. Olha lá. Observe que aqui, ó, eu mudei aqui o bloco, só que aqui ele criou branco. Por isso que é mais estético aquilo ali, tá? Agora eu vou criar novamente, ó, pegando esse aqui, eu vou colocar M2. Olha lá, M2. Perfeito. E o que que acontece? Eu pulei do 832, eu vou pular, vou botar um outro número, para começar em outro número. Só que na mesma descrição, ó. M2. Qual que é o número do ponto? Vou botar 900. Pronto, começou no 900. Então, teoricamente, não é para ele poder ligar, né? Que, opa, pulou um grande número aqui. Agora a gente vai vir aqui, ó, vamos exportar. É bem prático. Eu vou salvar lá na pasta, né? Eu até tenho lá um arquivo que eu estava usando como teste. Eu vou exportar por cima aqui, ó. Eu vou vir aqui agora e selecionar só esses aqui, tá? Perfeito. Ó, tá aqui os pontos exportados, ó. São aqueles. Eu vou deletar essa linha, porque senão dá erro, né? Ó, deleta a linha. Perfeito. E agora eu vou importar. Eu vou vir aqui, deletar, eu vou importar. PTLAS, PTLAS 2. Vou pegar os pontos exportados, ok. São eles aqui e ok. Olha aqui o que aconteceu. Ele criou aqui e aqui ele ligou. Então, o que ele faz? Ele pega pela descrição, coloca tudo, organiza tudo na ordem, né? O ponto 832 sabe que o 900 já é sequência e ele faz essa jogadinha aqui. Ah, Lucas, faltou um ponto aqui no meio. Como que eu faço? 831A, 831B, C e assim por diante, tá? Dessa forma, beleza? Ah, tenho dúvida. Você pode vir, abrir aqui o manual, vir aqui no módulo 3 topografia e aqui ele te dá alguns exemplos, tá? De como você pode estar fazendo aí, beleza? Show? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, já compartilha. E qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição que eu vou estar tirando, beleza? Te vejo na próxima aula, mostrando ele importando aqui 26 mil pontos, tá? Que são essa lista aqui, do P39 ao P26.233, beleza? Ele vai demorar em média aí vai demorar em média uns 6 minutos, aproximadamente, imagino eu, tá? Então vamos lá, vou te mostrar na próxima aula como importar 26 mil pontos aqui dentro do LastTools.